Você sabia que a unção é uma das coisas mais importantes que você deve buscar hoje na sua vida cristã? É isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Clica aí, compartilha, se inscreve, curte e vamos lá que eu vou te explicar sobre isso. Talvez você que é cristão não saiba, mais a unção não é cair, não é sentir a presença de Deus, tremelicar. Às vezes a gente passa por esse momento, né? De pensar, e eu muitas vezes na minha vida pensei também sobre isso, que é a unção, e quando algum pregador coloca algum vídeo assim, olha a unção de Deus, olha o poder de Deus, coloca ali as pessoas caindo, as pessoas tremendo, as pessoas chorando, e várias coisas acontecendo, várias manifestações da presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te falar o seguinte, isso não quer dizer que aquilo ali é a unção. Unção não é a pessoa cair. E unção também, muitas vezes, você deve estar pensando no seu pastor que foi ungido, ou em alguém que foi consagrado apóstolo, pastor, profeta, e derramaram um óleo sobre aquela pessoa representando a unção. Mas então, de fato, o que é unção? Você já se perguntou sobre isso? O que é unção? Porque como você vai buscar algo que você não sabe, como que você vai cuidar de algo que você não entende e como você vai realmente dar importância a algo que você talvez nunca tenha ouvido falar de forma correta. E é isso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Meu nome é Kesd e eu ajudo várias pessoas a crescerem espiritualmente através de um processo chamado discipulado profético. Então, nesse canal eu vou lançar sempre vídeos para te edificar, para que você possa ir muito mais além do que você possa pedir, pensar ou imaginar em Deus. Então, deixa eu explicar para você. A unção, ela é uma presença especial de Jesus na sua vida que te capacita para fazer o seu ofício chamado de uma forma sobrenatural. A unção é um revestimento de Deus na sua vida que traz um poder especial para que tudo que você possa fazer para Deus aconteça de forma acelerada. Então, a pergunta mais importante é: precisamos de unção para quê? Né? E como e qual é a unção que está na minha vida? A Bíblia fala que o Senhor nos deu a unção que ensina todas as coisas. Olha, percebe que ele fala, a unção ensina todas as coisas. Então, essa é a primeira unção que eu chamo de unção básica, a unção que ensina. Você precisa de uma unção que te ensine a verdade, a unção que te revele quem você é, a unção que revele qual autoridade você deve caminhar. E aí vamos entrar nas profundidades da unção. Uma pessoa pode receber muito mais que uma unção, uma, duas, três unções, mas o importante não é a quantidade, mas como você nutre e anda com essa unção. Então, a primeira pergunta que tem que fazer para Deus é: Deus, qual é a unção que está sobre a minha vida, ou qual é a unção que o Senhor quer me dar hoje? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer com Deus. E a segunda coisa é: qual é o meu limite de unção hoje? Qual é o meu limite geográfico dessa unção, de atuação dessa unção? Vou repetir, a unção é uma presença especial de Jesus, é um revestimento em você, é como se fosse um manto sobre você, que faz com que tudo que você já está fazendo para Deus saia de forma sobrenatural, muito mais leve e muito mais fácil. Com a unção, as coisas acontecem 10 vezes mais. Sem a unção, você fica mais desgastado, é tudo na velocidade 1x, vamos dizer assim. Com a unção, tudo flui, tudo acontece sobrenaturalmente. Sem a unção, as coisas praticamente não acontecem, é muito devagar e você tem que usar a força do seu braço ou talvez a força do seu dom pessoal de manipulação, de voz, ou dom de, sei lá, falar bem, para que as coisas possam acontecer. Controle. E por isso que vemos muitos ministros perdendo a unção e entrando num jogo que é um jogo de vida emocional. Ok? Então vamos lá. A unção, como é esse revestimento que Deus dá para você, ele é basicamente dado para um propósito ministerial e um propósito de um chamado específico na sua vida. Não quer dizer que somente seja ministerial, tá bom? Por mais que seja ministerial, porque é de ministrar, mas não quer dizer que seja somente dentro da congregação da igreja. Você pode ter uma unção artística, você pode ter uma unção de adorador, você pode ter uma unção de criatividade, você pode ter uma unção de vários fatores, de várias áreas. Mas o que determina? É que a unção, ela muda tudo. Deus é glorificado quando andamos na unção. E a coisa mais importante que você deve buscar hoje como cristão, depois da sua vida de oração, jejum, adoração, depois de aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, é
buscar a unção e crescer nessa unção. A unção, ela tem um limite geográfico. A unção, ela tem um limite de serviço. E aí por isso que muitas pessoas, muitos cristãos perderam a unção, porque começaram a fazer coisas que Deus não ungiu para elas fazerem. Lá no Velho Testamento, a unção era um simbolismo de um óleo sendo derramado sobre um sacerdote, sobre um rei, que era uma consagração para uma capacitação especial. Hoje, todos somos escolhidos por Deus, todos somos chamados por Deus para fazer algo para Ele, para andar com Ele. Mas quando você começa a trabalhar com Deus, quando você começa a fazer a obra de Deus, seja dentro da igreja ou no contexto dos 7 montes, do mundo, fazer alguma coisa que vai levar ao reino de Deus, você precisa da unção. Se você fizer sem a unção, parece que tudo vai ser muito devagar, você vai se sentir cansado, você vai sentir que está carregando a arca nos seus ombros. Então, você tem que se perguntar primeiro para Deus qual é a unção que está sobre a sua vida. Porque quando você sabe disso, você começa a andar na geografia dessa unção. Se é uma unção para libertação, liberte. Se é unção para pastorear, pastoreie. Se é unção profética, flua no profético. Se é unção de criatividade, vá nisso, mas não saia da sua unção. Se é unção para atuar em São Paulo, atue em São Paulo. Se é unção para atuar no Brasil, atue no Brasil. Se é uma unção para ir para o mundo, vá para outras nações. Mas saiba qual é a sua unção, porque a unção vai te proteger, a unção vai te capacitar, a unção vai fazer com que tudo flua muito mais rápido na sua vida. Então, uma das coisas que o Senhor sempre pega no meu pé e sempre está me ensinando, puxando a orelha fica na unção, nutre a unção, ande na unção. E aí a pergunta é, como que nutre uma unção? Como que anda na unção? Né? Como que até recebe a unção? A primeira coisa, recebendo a unção, primeiro, pedindo para Deus uma unção para aquilo que você já está fazendo no reino de Deus, ou perguntando para Deus qual é a unção que Ele quer colocar na sua vida hoje. A outra forma, recebendo através de uma outra pessoa, através de impartição. A maior parte na Bíblia trabalha muito sobre a questão da imposição de mão. Né? Paulo transferiu dons e unção para Timóteo. Então, basicamente, você precisa realmente ter pessoas que vão transferir unção para a sua vida, unção de sabedoria, unção de graça, unção de poder, unção de cura, unção de milagres, unção do que Deus tem para a sua vida. Agora, não vai sair aí procurando unção de qualquer pessoa. Quando eu era mais novo na minha vida com o reino de Deus, eu recebi tanta unção na minha cabeça que hoje eu nem sei o que aconteceu com essa unção. Por quê? Porque eu simplesmente ia lá no oba-oba, coloca a mão na minha cabeça, aí eu recebia, caía, sei lá. E depois, o que acontece? Voltar para casa e a vida segue igual. Não funciona assim, porque senão aquela unção ali foi perdida. A unção ela pode ir embora, porque a unção não é a salvação. A unção é uma capacitação especial, uma presença sobrenatural de Deus na sua vida que te reveste para executar uma obra do reino de Deus. Já percebeu que na sua caminhada cristã, eu não sei se você tem muito tempo, mas já percebeu que no começo X pessoas, X líder, homem de Deus era muito ungido no começo e de repente hoje não tem mais aquela unção? Todo cristão, em uma certa medida, ela sente a unção na outra pessoa, ela sente aquela presença, ela sente quando aquela pessoa realmente flui, as coisas acontecem muito mais rápido. Eu já vi na minha caminhada cristã muitos homens de Deus perdendo a unção. Continuam falando bem, continuam ensinando muito bem, mas falta uma coisa importante, falta o sal, a unção. E é isso que eu quero também chegar ao ponto. Eu acredito que muitas vezes, quando Jesus fala assim que nós somos o sal da terra, está querendo dizer o seguinte, somos diferentes, mas a diferença ainda não está em sermos simplesmente filhos de Deus, mas filhos de Deus que carrega uma unção, porque a unção é o sal que precisa na sua pregação, a unção é o sal que precisa na sua música e adoração, a unção é o sal que precisa no seu ministério, nas suas atividades no reino de Deus. Então, todo cristão que quer crescer e amadurecer, o primeiro ponto que ele deve buscar é unção. Ele precisa caminhar e andar na unção de Deus. A unção é uma busca todos os dias diária de crescimento nela. Como que a gente cresce e nutre a unção? Simplesmente tempo com o Espírito Santo. Simples assim. Tempo com o Espírito Santo e ficando dentro do limite da unção. Não saindo de dentro do limite dela. Se o Senhor não te ungiu, não derramou uma unção para você libertar os cativos, fazer isso, não faça, a não ser que isso seja uma coisa esporádica que acontece. Se você tem uma célula, um GR, um GA, qualquer coisa,
pode acontecer, mas se você não tem uma unção de libertação, não tente começar um ministério de libertação, por exemplo. Se você não tem uma unção para cuidar de crianças, não tente cuidar de crianças na igreja. Se você não tem unção para ensinar, não tente ensinar. Fique dentro da sua unção. Hoje no mundo, muitas coisas vão aparecer como oportunidade, na igreja também, muitas coisas serão oportunidade, mas nem tudo você vai carregar a unção. Então, como que nutre uma unção? Ficando com o Espírito Santo. Tempo com o Espírito Santo, andando na presença do Espírito Santo e, posteriormente, ficando dentro do limite da unção, não vendendo a unção. Como alguns homens de Deus perderam a unção, Cassidy? Alguns que eu já analisei foi politicagem, vender a unção através de política, vender a unção através de troca de favores, saíram fazendo coisas que Deus não mandou fazer, se venderam por dinheiro, trocaram a unção por dinheiro, por fama, por vários motivos, e a unção se foi embora. Pecados ocultos, pecados sexuais, pecado de politicagem interna dentro da igreja, briga por cargo, defendendo, não trabalhando o órfão, a viúva, o pequenino que Deus gosta de cuidar, não se lembrando daquilo que Deus mandou fazer, desobedecendo a Deus, indo para onde não deveria ir, e aí a unção se vai embora. Aí o que fica? Somente uma imagem, somente um boneco de plástico, somente uma fachada ali que fala bem, prega bem, ensina bem, mas não tem a unção. E o efeito disso é, as pessoas não são transformadas, tudo é muito difícil, tudo é muito pesaroso, tudo é muito sem sal, muitas vezes. Então, aí é que mora a religiosidade. Se você não quer ser uma pessoa religiosa, você tem que começar a buscar a unção, porque a unção sempre vai tirar do conforto religioso na sua vida. Então, pergunta agora, nesse momento, eu vou orar por você, eu vou fazer uma ativação em você, profética, para que você possa ir mais além na sua vida, com a unção que Deus quer colocar na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, é porque talvez Deus queira falar com você sobre esse assunto, e eu quero que você não somente veja esse vídeo, mas quando sair desse vídeo, eu quero que você vá falar com o Senhor Jesus sobre isso. Pergunta para Ele, fala, Espírito Santo, o que é unção? Me ensina sobre isso. Por que eu vi esse vídeo? Por que é tão importante para mim ter uma unção? Por exemplo, numa igreja pode ter 10 pastores, mas se os 10 pastores não carregarem uma unção pastoral, as pessoas não vão se sentir cuidadas, elas vão sentir que estão sozinhas, que não tem ninguém para acompanhar elas. Percebe que é diferente? Não é somente ter título de pastor, é ter uma unção que faz a diferença. Pode você estar, por exemplo, no trabalho e ser ungido com criatividade. As coisas vão fluir cada vez mais fácil e rápido. Tudo é diferente quando você tem a unção. A unção, ela pega o teu dom pessoal, por exemplo, ela pega a tua habilidade pessoal e multiplica por 10 vezes mais. É isso que ela faz. Por exemplo, qual é a unção que está sobre a minha vida? Eu tenho algumas unções que eu carrego e por causa que eu carrego essas unções, eu consigo confiar na unção. A unção é o próprio Cristo manifestado, é o próprio Cristo que se manifesta através de palavras e poder no dia a dia. Uma das unções que eu carrego é a unção de transformação. Muitas pessoas sentam comigo buscando transformação, cura, libertação, discipulado, e a minha confiança não está naquilo que eu sei, não está na minha experiência, não está naquilo que eu já vivenciei, porque muitas vezes eu pego casos muito complicados, difíceis, mas está na unção. Eu não sei como vai acontecer, mas eu só sei que ao simplesmente a pessoa ouvir a minha voz, sentar comigo, me dar atenção, eu sei que a unção que está em mim está saindo e está tocando aquela vida, e de alguma forma sobrenatural, a vida daquela pessoa é transformada. Como que eu descobri isso? Observando a vida das pessoas, observando que Deus estava falando comigo. Eu tenho uma unção de transformação. Qualquer pessoa que ficar perto de mim, andar comigo, ouvir meus vídeos aqui, como você está vendo, vai começar a ter a vida transformada. E aí é onde tem que botar o meu foco. O meu foco tem que estar sempre em regar essa unção, aumentar essa unção, caminhar nessa unção, vivenciar essa unção e confiar plenamente que é a unção que vai fazer. Então, isso muda completamente, porque muitas vezes a minha confiança não vai estar naquilo que eu sei, ou naquilo que eu tenho de experiência, mas vai estar na unção. Eu sei que a unção vai trabalhar, a unção vai fazer, então fica muito leve. Eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai mudar ou não, eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai dar ouvido que eu estou falando ou não, eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai ter a vida transformada, vai ser curada, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que vai acontecer por causa da unção. Por isso que é muito leve andar na unção. Essa é uma das unções que eu tenho na minha vida e é uma das quais eu nutro bastante. Então, eu quero fazer uma oração com você, uma ativação
para que você descubra qual é a sua unção, para que você possa realmente fluir na unção, e eu vou liberar e ativar um novo nível de unção na sua vida através desse vídeo que você está assistindo, ok? Feche os olhos comigo e repita comigo nesse momento. Fala assim: Senhor Jesus, qual é a unção que o Senhor quer me dar hoje? E escuta o que ele tem para te falar. Pergunta agora para Jesus, fala: Senhor Jesus, qual é a unção que o Senhor colocou na minha vida? Pronto. Você ouviu e agora eu vou orar por você. Feche seus olhos, coloca a mão no coração. Pai, eu libero mais unção sobre essa pessoa que está do outro lado. Eu libero o teu poder sobre ela, eu destravo agora a vida dela, para que ela possa ter uma unção mais forte e mais poderosa. A partir da revelação do que o Senhor falou, que essa pessoa possa agora andar de acordo com o chamado e o propósito, de acordo com a unção que o Senhor deu. Aumenta a unção na vida do meu irmão agora. Pai, aumenta o fogo nele agora. Eu declaro agora que a unção na sua vida é aumentada agora. Eu declaro agora que o anjo do Senhor derrama um óleo sobre sua cabeça e dobra o nível da sua unção agora, para que você possa ir além, e as pessoas vão sentir você diferente, e as pessoas vão ver você cada vez mais cheio de Deus, mais cheio do fogo de Deus. Todo cansaço vai embora em nome de Jesus. A partir de hoje, sua vida vai ser mais leve, porque você vai andar na unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você achar interessante. Se inscreve no canal, curte e me ajuda aí. Um abraço.